Eu falei, pô, será que esse cara é maluco? Será que esse cara tem um parafuso a menos, sabe? Ele era um cara que, segundo várias pessoas que eu ouvi do Bop, tinha coragem em excesso. Depende do que você chama de coragem. Esse cara é o Rony Lessa, o homem preso acusado de ser o autor dos disparos que mataram a vereadora Marielle Franco em março de 2018. E quem conta a história dele é o repórter Rafael Soares, do Globo, que desde 2020 está mergulhado na fábrica de matadores de aluguel do Rio de Janeiro. Na verdade, há uma década ele trabalha com noticiário de crime. Eu achava que, enfim, ele tinha alguma informação, ele queria passar alguma coisa, ele falou, olha, fica calmo. Eu prefiro que você saiba isso por mim do que depois você ficar sabendo por outros ou até pela imprensa. Eu, o que foi, cara? Fala logo. Ele, cara, o Rony Lessa te buscou. Eu gelei na hora. Nos últimos anos, o Rafael se dedicou a investigar a atuação de milícias e crimes cometidos por policiais e ex-policiais que estruturaram grupos de matadores profissionais. São os pistoleiros. O chefe é o Capitão Adriano. Pistoleiros também é o nome da série em podcast, original Globoplay e produzida pelo Globo, que estreou no domingo. O primeiro episódio foi sobre o Rony Lessa. Nessa segunda, o Rafael conta a história do Capitão Adriano da Nóbrega, o chefe do escritório do crime, morto numa operação policial na Bahia em 2020. Até quinta, ele revela a trajetória de 4 matadores. Pistoleiros é um podcast original Globoplay, produzido pelo jornal O Globo. Ao longo de 5 episódios, eu vou contar como o Rio de Janeiro virou uma fábrica de matadores de aluguel. E no Ao Ponto desta segunda-feira, o Rafael conta pra gente como foi esse trabalho e explica de que forma a história dos pistoleiros se confunde com o avanço do crime organizado no Rio. Fique com a gente! Rafael Soares, porque a série Pistoleiros começa logo com o Rony Lessa, né? Ele representa, talvez de uma maneira muito clara, essa fábrica de matadores de aluguel que se transformou o Rio de Janeiro? O Lessa, ele é um personagem, a gente escolheu ele, não foi uma escolha minha, né? A gente escolheu isso em grupo, e aí a gente achou que o Lessa tinha uma história muito significativa. Por quê? Porque ele é um exemplo bem acabado de matador de aluguel que foi formado pelo Estado. Tudo que ele aprendeu e que ele acabou usando no submundo do crime, ele aprendeu dentro das fileiras da PM do Rio, onde ele não só, enfim, aprendeu a matar e a não ser pego, mas também ele foi estimulado a matar ao longo da década de 90. O primeiro episódio, inclusive, mostra essa trajetória e como isso se deu, né? Como ele e os policiais da geração dele tiveram carreiras bem-sucedidas e elogiadas quando matavam pessoas. Portanto, o que houve foi, de fato, um incentivo a que os confrontos apresentassem como desfecho vítimas fatais. O Rony Lessa, ele é o primeiro de 5 episódios, né? Vão ser publicações diárias. Qual que é a ideia geral da série, Rafael? Então, a série ela começou a ser pensada em julho de 2020, quando eu estava fazendo um perfil para a revista Época sobre o Rony Lessa. Na verdade, a ideia da matéria era a aposentadoria do Lessa, mostrar como o Lessa ainda continuava recebendo aposentadoria pela PM. E aí eu mergulhei um pouco na trajetória do Lessa, né? Comecei a ouvir várias fontes que conheciam ele desde os tempos da PM, e aí todo mundo me dizia, Rafael, eu, enfim, cubro violência policial e as pessoas já sabiam que eu me interessava por histórias do tipo. As pessoas me diziam, Rafael, você precisa contar direito a história desse cara, porque é uma história rica e mostra bem que o que a gente vive agora ele é resultado de um processo de 20 anos, de escolhas de uma política de segurança que já duram 20 anos. E aí eu comecei a pensar numa série de reportagens que mostrasse justamente como funciona essa transição
dessas pessoas que começam nas forças policiais e entram pro submundo. Eu vendi essa série, né? Eu sugeri essa série pro jornal em novembro, quando ela já estava bem apurada. Eu já achava que dava para ela ser publicada no final de janeiro ou fevereiro desse ano. E aí um dos editores executivos do jornal, o André Miranda, veio com essa ideia para mim: Rafael, por que a gente não trabalha isso e faz um podcast? E aí a apuração foi para outro nível, foi para outro lugar. Eu já tinha uma apuração bem robusta documental, eu já tinha, ao longo dos 6 meses anteriores, né, eu tinha preparado um acervo com processos, documentos internos da PM, investigações que foram arquivadas e tal, já interessante para publicar uma série de reportagens. E aí, desde de fevereiro, o objetivo foi melhorar isso e transformar essa apuração, que seria uma série de reportagens, num podcast. A minha maior preocupação foi que o podcast tivesse essa energia que uma série de reportagens tem, de apuração mesmo, de detalhamento, né, das informações, e também de vida, né? Que eu apurei muita coisa na rua, eu fui aos locais dos crimes, eu perguntei para as pessoas nos locais, eu fui até, por exemplo, onde o Adriano foi morto na Bahia, para perguntar para quem vive ali o que aconteceu naquele dia. Isso está no podcast. Deixa pra lá, não mexe com essas coisas não, pô. Tá piorando a vida dos outros, o cara já tá morto, já cheio de problema aí, pra lá e pra cá. Então, esse foi o processo, né? Ele começa um processo de produção de uma reportagem comum, normal, meu dia a dia no jornal, e acaba virando um podcast no meio. E aí surge esse personagem interessantíssimo, que é o Adriano da Nóbrega, o tema do segundo episódio, que foi ao ar nessa segunda-feira, que também é outro personagem que estava no submundo, ninguém ouvia falar muito dele até pouco tempo atrás, né? Cara, o Adriano tem uma história interessante, porque eu já cubro segurança pública no Rio há 10 anos, né? A última década eu cobri a maior parte dos crimes de repercussão, né? Das grandes execuções que aconteceram na cidade, eu estive nos locais de crime, fiz reportagens na época. E o Adriano, ele é um nome que eu sempre ouvi. As fontes me falavam sobre o Adriano da Nóbrega. Há muito tempo eu ouvi o nome do Adriano pela primeira vez. Só que uma curiosidade é que eu nunca consegui publicar esse nome no jornal, porque ele nunca ia parar nos inquéritos da polícia. Ele não chegava a ser de fato acusado por nada. Isso para mim era muito incômodo, né? Quando o Adriano veio à tona, né, depois, né, da investigação do caso Marielle, que abriu esse buraco no submundo do Rio de Janeiro, de onde saíram essas pessoas, né, elas passaram a ser conhecidas pelo público, foi uma sensação muito esquisita, porque para mim aquele personagem já era um personagem antigo, que eu já tinha ouvido muito falar dele, mas que eu não podia escrever sobre ele no jornal. Adriano era ex-capitão do BOPE, o grupo de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Mas há 6 anos tinha sido expulso da corporação por envolvimento com o jogo do bicho. De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, Adriano era um dos líderes da milícia que atua nos bairros de Muzema e Rio das Pedras, no Rio. Então, o Adriano, uma coisa que me marca muito na trajetória dele é como a impunidade, como o fato da Polícia do Rio ter fechado os olhos para o que ele fez durante mais de uma década, transformou ele nesse, vamos dizer assim, fenômeno no submundo, num cara rico que transformou de fato o assassinato em negócio e ninguém via. E o episódio do Adriano, ele é costurado com base nisso. O que a gente faz no episódio do Adriano é mostrar como estava na cara que o Adriano estava cometendo crimes desde o meados da primeira década dos anos 2000, e a polícia fechou os olhos. E ele foi crescendo, a fama dele foi crescendo no submundo. Bom, Rafael, depois desses 2 grandes personagens dos pistoleiros, né, o Rony Lessa e o Adriano da Nóbrega, tem que manter o nível de pistoleiro daqui pra diante. Quais são os outros 2? Então, só para explicar mais ou menos a estrutura do podcast, na verdade a gente vai andando, a gente vai fazendo uma viagem no tempo
pelos anos 2000, né? Cada episódio a gente conta a história de um pistoleiro, ela serve como plano de fundo para a gente contar um pouco sobre o mercado da pistolagem no Rio ao longo desses anos. Então ela começa com o Rony Lessa, porque desses personagens ele teve uma carreira na PM anterior, ele começa na PM no início da década de 90. Depois a gente passa para o Adriano, para falar um pouco sobre a primeira década dos anos 2000, que é quando ele cai no submundo. No terceiro episódio, a gente fala sobre o Batoré, que é o primeiro capanga do Adriano, e a gente vai tratar um pouco dessa primeira geração do escritório do crime, que vai ali até mais ou menos 2016 para 2017. O Batoré era mais do que um matador de aluguel. Ele virou quase que um agente do submundo. Um cara que circulava por milícia, tráfico e jogo do bicho. Depois a gente vai contar a história do herdeiro do escritório do crime, do homem que assume o escritório do crime depois que o Adriano morre, que é o primeiro não policial da série, que é o médio, Leonardo Gouveia. Ele atualmente está preso, ele era um homem de confiança do Adriano que assumiu o escritório do crime depois que o Adriano foi morto. E o último episódio a gente vai chegar nos dias de hoje. E a gente vai contar um pouco como o Rio virou essa fábrica de matadores de aluguel. Uma pergunta de bastidor aqui, Rafael. A série trata de um tema muito complexo, né? Uma apuração que também é bem complexa. Quais são as dificuldades envolvidas em um trabalho como esse? Cara, a primeira dificuldade que eu tive, que foi enorme, foi encontrar pessoas que topem falar, topem emprestar a sua voz para a gente colocar no podcast, né? Isso foi um desafio grande, porque eu recebi muito não, muita gente não topou, principalmente pessoas que estavam ligadas aos casos, como parentes de vítimas, alguns investigadores, alguns policiais. E para mim, eu sou repórter, né, de um jornal impresso, eu muitas vezes consigo apurar em off e embasar minha apuração em documentos. Mas para se produzir um podcast, o off não basta, a gente precisa dos relatos das pessoas. Então, muitas vezes eu tive que ter um processo de convencimento para que as pessoas topassem falar, mas eu acho que no final o resultado foi legal. Assim, a gente conseguiu 10 entrevistas, né, 10 entrevistados, e além dos entrevistados que toparam participar, como eu fui nos locais do crime, também tem entrevistas com pessoas que eu encontrei nos locais. Opa, amigo. Bom dia ainda. A gente tá querendo ir no sítio onde mataram o miliciano, o Adriano. Rapaz, a pergunta é meio indiscreta, mas eu vou dizer. Obrigado. Então eu acho que nos episódios vai dar para perceber essa multiplicidade de vozes, que foi algo que a gente também se preocupou quando a gente estava produzindo o podcast. Mas a apuração, como eu disse anteriormente, o processo de apuração do podcast foi um processo de apuração por uma reportagem. Tudo que é dito por mim ao longo do podcast são informações que foram coletadas em documentos oficiais, em processos judiciais, em documentos internos da PM, em inquéritos da polícia que a gente obteve. Alguns deles, né, que eu até cito ao longo dos episódios, são inquéritos que nunca vieram à tona, que vão ser explorados pela primeira vez. Então, a preocupação maior minha, desde o início do processo, foi com a apuração, que a gente conseguisse trazer à tona informações novas sobre alguns casos, e eu acho que a gente conseguiu isso. Rafael, até pelo nome da série Pistoleiros, né? Todos os personagens são pessoas de altíssima periculosidade, né? Ou eram, enquanto estiveram vivas. E você tem como matéria-prima muita conversa com os próprios policiais. Você tem medo? Você lida como com esse medo? E como é que você lida sabendo que você pode estar falando com um policial que eventualmente ele é aliado a um desses criminosos e você não faz a menor ideia? Então, eu acho que isso foi um problema maior para mim ao longo dos tempos em que eles estiveram no submundo, assim, que a gente não podia escrever sobre eles, né? O caso Marielle, que é o marco nesse sentido, a investigação do caso Marielle é que traz à tona isso. Hoje,
se tem uma percepção diferente sobre essas pessoas. Por isso é que eu senti também que era o momento certo para se falar sobre ela. Porque se produziu conhecimento pela polícia, pelo Ministério Público, isso de fato foi parar no papel. Então a gente tem hoje como falar dessas pessoas, porque de fato o nome dessas pessoas se tornou público e tal. E isso acabou favorecendo um pouco a apuração nesse sentido. Essa série não sairia antes de 2018. Era impossível apurar informações sobre essas pessoas sem você se expor e sem você estar sujeito também a processos judiciais, porque, enfim, nenhuma delas era acusada de nada antes. Hoje, finalmente, isso demorou muito para que isso acontecesse. O Estado do Rio ele foi incompetente em mapear essas pessoas e identificar e punir pelos crimes, mas isso aconteceu. E o fato disso ter acontecido acabou favorecendo o trabalho jornalístico que veio depois. Essa série só é possível por causa disso. Resumindo, não fosse a enorme repercussão da tragédia que envolve a morte da Marielle, provavelmente esses casos todos não viriam à tona, né? Sem o caso Marielle, a gente não saberia da existência dessas pessoas. Assim, o grande público não saberia da existência dessas pessoas. Isso aconteceu porque, num ponto na investigação do caso, onde ainda não se tinha um norte, não se sabia quem era o executor, não se tinha a menor ideia, a polícia estava num momento em que, ali por volta de 6 meses depois do homicídio, o que eles começaram a fazer, principalmente os promotores do GAECO, foi começar a escavar o submundo do Rio para que uma hora se conseguisse chegar a um executor. Começar, de fato, a investigar esses grupos de matadores de aluguel que poderiam ter cometido um crime desse. Porque quem comete um crime como o crime da Marielle é um grupo especializado nisso. E como nos bastidores, né, já se sabia que alguns grupos de matadores, principalmente formados por policiais, existiam, o Ministério Público começou a investigar esses grupos. Então, assim, o homicídio da Marielle, não um homicídio, né, mas a investigação do homicídio da Marielle, sim, foi um marco para que isso viesse à tona. Não deveria ter sido assim, porque você tem um rastro de sangue deixado no Rio por mais de 20 anos, sem que os autores desses crimes fossem descobertos, mas só que o crime da Marielle gerou uma comoção tão grande que obrigou as autoridades a finalmente agirem. Então, basicamente, assim, o resultado dessas investigações e tal, e entrar nesses personagens como a gente acabou fazendo, né, mergulhar na trajetória deles, só foi possível, sim, por conta da investigação do caso Marielle. Rafael, são todas histórias fortes, né, que mostram a dimensão da milícia no Rio, mas tem alguma que te impactou mais durante a produção para o podcast? Então, a história que me movia mais e que é uma história que eu também, assim, fiz força para que ela tivesse no primeiro episódio, porque eu acho uma história muito significativa e ela é bem simbólica nesse sentido de mostrar como o Estado produz mão de obra para o crime, é a história da patrulha do Rony Lessa. É a história que mostra que no início dos anos 2000, os autores os acusados, um é acusado e outro é condenado, mas os dois envolvidos nos 2 crimes de maior repercussão da história recente do Rio estavam juntos numa viatura patrulhando as ruas da zona norte da cidade, numa patrulha que marcou a época entre o final dos anos 90 e no início dos anos 2000. Na Patamo 500 conviviam os assassinos responsáveis pelas mortes de Marielle e da juíza Patrícia Scioli. Desencavar essa história foi um desafio, porque não existe muita documentação. Eu tive que penar para conseguir documentos da época e pessoas que lembrassem da época, conseguir reconstituir algumas histórias, mas para mim essa é a melhor história que eu consegui desencavar, né? A história da Patamo 500, a patrulha que juntou o então soldado da PM Rony Lessa
e o então capitão Cláudio Luiz Oliveira, que hoje estão presos pelos 2 maiores crimes de repercussão da história, né, recente do Rio, né, dos últimos 20 anos. 3 anos depois, ainda existem perguntas sem resposta na investigação do crime. As principais continuam sendo: quem mandou matar Marielle Franco e por quê? Rafael, a gente está falando de uma fábrica de matador de aluguel, e quando a gente fala de matador de aluguel, a gente está falando sempre de alguém que manda matar. O que vai fazer com que o Rio de Janeiro consiga alcançar quem manda nos matadores de aluguel? Essa reflexão ela tá no último capítulo da série, né? Essa indústria, essa fábrica de matadores, ela existe por uma série de motivos, né? Um dos motivos é porque você existe mão de obra farta, e o outro motivo é porque existe também quem pague. Até agora, as investigações da polícia, não só sobre o crime da Marielle, mas sobre outros crimes do tipo, né, crimes de execução, falharam em chegar aos mandantes. E isso é um problema, porque a gente imagina, né, que o quanto não se sabia sobre os executores antes do caso da Marielle e o quanto se sabe hoje. Os mandantes a gente ainda não sabe nada. Então esse é um desafio que o Estado ainda tem. Essa pergunta ela é difícil de responder porque a gente está no escuro de fato. Assim, a maior parte desses crimes de grande repercussão que aconteceram nos últimos anos, envolvendo milícias, envolvendo jogo do bicho e tal, são crimes que até hoje seguem sem solução. E é isso que alimenta essa indústria. Vai ter que fazer Pistoleiros 2ª temporada, Rafael. Olha, vai demorar um pouco para isso, porque, cara, eu tô cansado. Foi um processo longo, de 1 ano e meio, de apuração, e não só de apuração, também eu nunca tinha feito roteiro, eu nunca tinha falado no microfone, eu nunca tinha montado e editado um podcast, e isso foi um aprendizado enorme. Assim, eu trabalhei com uma equipe que eu tenho que citar aqui, a Mariana Romano, que é talentosíssima, que é a diretora do podcast, que foi ela que me levou na mão para que eu pudesse conduzir o podcast. Mas é um trabalho, ao mesmo tempo que eu tô feliz que a gente tá lançando, eu tô assim, aliviado um pouco por esse processo determinado, porque foi um processo longo, assim, de cansativo, assim, foram muitos finais de semana trabalhados, noites quase viradas, porque a gente tinha que continuar montando. Então foi um processo bem, bem longo. Então, assim, se a gente tiver um dia material para fazer uma 2ª temporada, pode ser que saia, mas vamos esperar um pouco, porque agora não dá não. Rafael Soares, obrigada pela participação no Ao Ponto, parabéns pelo Pistoleiros, bom trabalho para você. Valeu, Rafael, muito obrigado, uma ótima semana, e a série tá muito legal, vale a pena conferir. Valeu, obrigado. E queria fazer esse convite, né? Ouçam Pistoleiros, tá disponível no Globoplay, no Jornal Globo e na Deezer. E depois, se vocês gostarem, claro, podem recomendar para seus amigos, colocar opinião nas redes sociais. Agradeço. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Alex Braga e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.